grande é o Senhor e poderoso é o Senhor. E também para que tudo isso nós possamos viver, existem algumas coisas, mas uma dessas coisas vai ser falada hoje. E é inevitável que nós andemos dessa forma. É inevitável que os filhos de Deus andem dessa forma. Eles precisam andar. Tem que ser algo intrínseco dentro do cristão. E nós temos que saber que nós temos que andar em amor. E como podemos andar em amor? Porque isso é fato. Nós cristãos temos que andar em amor. Porque quando nós não andamos em amor, existe uma sequência, existem umas consequências em nossa vida. Daí quando você começa a orar por uma situação e nada acontece, foi porque está faltando amor na sua vida. Você não está andando em amor, você tem andado em amargura. E isso bloqueia os milagres de Deus sobre a sua vida. A fé não pode operar se não há amor. Se você não anda em amor, se você anda com amargura de pessoas, se você anda, toda vez que você lembra da pessoa, vem uma amargura dentro de você, vem uma raiva, vem algo diferente. Mas você quer orar, você quer viver em milagre, você quer viver em poder do Espírito Santo, mas vive amargurado, vive falta de amor. E é isso que nós temos que viver. Um dos primeiros pontos é andar em amor. O texto base dessa noite é Mateus capítulo 5, verso 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. A minha versão é NVI. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Quem falou esse texto? Jesus Cristo. Jesus declarou isso. Se você tem a Bíblia vermelhinha, as falas de Jesus, você vai ver esse texto. Foi Jesus Cristo que falou. É isso que Ele está nos ordenando. Amem os seus inimigos. Orem por aquele que vos persegue. É difícil, eu sei, é difícil. Mas isso você vai estar andando em amor. E andar em amor é viver no nível mais alto da vida cristã. Porque você vai, é verdade, já vou falar, você é servo, você está na igreja, você começa a trabalhar, você começa a fazer a obra acontecer, começa a fazer as coisas. Então você percebe que as pessoas que do seu lado, essas mesmas da sua igreja, essas mesmas do corpo diaconal, essas mesmas que estão abaixo de você, estão falando mal de você. Essas mesmas. Daí você olha para aquela situação. Mas como eu estou dando o meu melhor, eu estou tentando ajudá-las, eu quero fazer elas andar melhor, eu quero fazer elas voarem ministerialmente. Mas elas continuam falando de você. Porque quando nós atingimos o andar em amor, em plenitude, andar em amor é viver no nível mais alto da vida cristã, você vai olhar para aquela pessoa, ou para aquele grupo de pessoas, e eles ainda são bebês na fé. Eles não sabem do que eles estão falando. E você vai mudar a sua posição. Porque o amor, ele não é um sentimento. Ele é uma decisão. Uma atitude. Ou podemos falar, um estilo de vida. O amor em você olhando para o outro, falando de você, você começa a refletir
o próprio caráter de Deus em você. Aleluia. Quando você escolhe não olhar para a pessoa, não julgar a pessoa, não colocar a pessoa, mas ela está falando de mim, eu preciso revidar, eu preciso falar para ela. Não fala. Abrace-a. Ame-a. Ame-a. Mostre que você tem um caráter. Você tem o próprio caráter de Deus dentro de você. Aleluia. O amor é a prova do novo nascimento. Jesus não nos mandou sentir o amor, ou Ele mandou essa palavra. Não, você não vai achar isso. Mas agir em amor. Quando aqueles que se maldizem falam mal de você, Ele manda você orar por eles. Amar os nossos inimigos é algo sobrenatural que devemos aprender. É algo que o Senhor nos ensina na sua palavra. E é a manifestação do fruto do Espírito em nós. E é o que nós precisamos viver. Podemos ver lá o texto em Romanos, capítulo 5, verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Vamos lá para mais um texto bíblico, 1 João, capítulo 4, verso 8. Aleluia. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando você vê que uma pessoa está falando mal de você, e você senta na mesa de outra pessoa, e você começa a falar, esse fulano está falando mal de mim, falar isso, falar aquilo, você não está tendo o amor do tipo de Deus. Você está mostrando que você não ama. E a palavra ela fala, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus, mesmo nós sendo pecadores, mentirosos, enganadores, zombadores, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele enviou o seu Filho para sofrer. E através da morte do seu Filho, nós tenhamos vida. E através dessa morte, vida em abundância. E através dessa morte, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre o seu corpo. É esse amor de Deus. É esse amor que eu estou falando. E muitas vezes nós sentamos na mesa com outras pessoas e falamos mal de outras pessoas que não estão nem ali para se defender. E isso, você conhece realmente a Deus se você faz isso? Pode ser no círculo que você nasceu, mas você é uma nova criatura. Você tem que ler a palavra e através da leitura da palavra, receber a transformação de mente. E não praticar as coisas velhas que você praticava, como sentar na roda dos escarnecedores, escarnecer de outra pessoa. Mas aí você quer viver os milagres de Deus, aí você quer ver a sua empresa próspera, aí você quer ver a sua cura, mas como você vai ver, não vai ver isso, se você está sempre falando, se você sempre está julgando as pessoas, você não tem amor sobre a pessoa, mas aí você quer os milagres, não vai ter o milagre de Deus sobre a sua vida. Essa é a realidade, a palavra fala isso. Até quando vamos viver como o mundo vive e ainda queremos os milagres de Deus? Até quando vamos estar satisfeitos de viver igual ao mundo e ainda queremos os milagres, as glórias, queremos as coisas de Deus? Não teremos o poder do Espírito Santo.
novamente, quando nascemos novamente, nós temos a natureza de Deus. E qual que é essa natureza de Deus? O amor. O amor. Por isso mesmo, quando a carne quer revidar, quando nós queremos revidar, nós temos que escolher perdoar. Perdoar a ignorância do irmão. E ainda olhar, fechar a porta do quarto e orar e abençoar o irmão. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que decidir. Se a pessoa ainda fala muito, procure fazer algo para ela. Se você conhece, tem como chegar perto, surpreenda-a com algo. Amar é agir como Jesus. Jesus é o nosso exemplo supremo de amor. Lucas, capítulo 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aonde Jesus disse isso? Na cruz, pregado, sendo humilhado. A escrita: esse é o Rei dos Judeus. Ali ele estava sofrendo por você. E mesmo assim ele falou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Mas você pode falar: ah, mas aí é Jesus. Realmente, ali era Jesus. Mas nós também temos Estevão, homem como nós, homem que aceitou a Jesus, homem que pregava o Evangelho, homem com os mesmos sentimentos, as mesmas dores, não que Jesus não teria, mas homem igual a nós. Atos 7:60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres responsável por este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Jesus e Estevão, esses homens mostraram o que é andar em amor. É andar em poder. O amor, muitos podem achar que é uma fraqueza. Pelo contrário, é a força que vence o pecado. Aleluia. O ódio e o diabo. Romanos capítulo 12, verso 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mas vençam o mal com o bem. O amor é a chave para a cura e para a fé eficaz. Daí eu pergunto para você: como você tem andado em amor? Porque muitas vezes queremos milagres de Deus. Muitas vezes queremos ser curados de nossas enfermidades.
A fé, ela funciona pelo amor. Sem amor, a fé fica paralisada. É a mesma coisa com um carro a combustão. Sem o seu devido combustível, ele vai ficar parado onde está. E a mesma forma, o amor é o combustível para que a fé opere. Mas nós preferimos, muitas vezes escolhemos, temos a opção, evitamos o mais rápido possível de quem nos falou contra nós. Endurecemos o coração, nos fechamos. E aí caímos no abismo e queremos os milagres. A fé funciona pelo amor. E sinto te falar, se falta amor na sua vida, a fé vai ficar paralisada. Mesma coisa num carro a combustão. Se faltar o devido combustível, esquece. Você vai ter um carro bonito e não vai andar. Você pode ter uma fé gigante, mas no momento que falta amor, a tua fé parou. Esposas, maridos, prestem atenção. Uma simples discussão, onde que entrou raiva, entrou o pensamento de revidar, aonde eu faço tudo e nada acontece, só me dá isso. Você começa a se irar, começa a colocar e começa a ver contenda. Nessa casa está faltando amor. E aonde falta amor, a fé não vai operar. Então analisem vocês mesmos. Marcos capítulo 11, verso 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Para que Deus... Você prestou atenção antes de você orar, declarar? Quem conhece Marcos 11, 21, 22, 23, ainda Marcos fala, para tudo, para, por favor, para, e vai até encontro dessa pessoa, e perdoa esta pessoa, para que também os vossos pecados sejam perdoados. É isso que nós precisamos entender. Muitos têm orado e confessado a palavra corretamente, mas não recebem. Por quê? Qual o motivo? Porque guardam ressentimentos. A falta de perdão bloqueia o fluir da fé. Gálatas capítulo 5, verso 6. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que conta é a fé, que atua pelo amor. O que conta é a fé, que atua pelo amor. Onde há amor, há cura. Onde há perdão, há libertação. Sabendo que algumas coisas que se entrelaçam, diante
diante da palavra. Se eu não amo, não há cura. E você está orando por uma cura de enfermidade, mas você guarda ressentimento daquilo que aconteceu quando você tinha 6 anos de idade, que um tio ou uma tia deu uma palmada na sua bunda e brigou. Não risca a parede. E ela foi grossa. Mas você guarda ressentimento e rancor dessa sua tia, desse seu tio, desse seu primo mais velho. Mas você está orando por uma cura. Por isso a palavra fala: o homem examine ele a si mesmo. Comece a examinar e começa a ver aonde ainda há rancor, aonde há amargura. Porque se tem isso, há falta de amor ainda na sua vida, em algumas áreas. E por causa dessas áreas, você não vai receber o milagre. Você não vai receber a libertação. Onde há amor, há cura. Onde há perdão, há libertação de Deus. Não tem como. Mas nós preferimos andar em falta de amor. Porque você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Você está falando que para você, pastor, é fácil. Você não está na minha pele. Realmente não estou. Mas se olharmos para a palavra, Estevão estava sendo apedrejado e foi morto logo após a sua frase de perdoar eles que eles não sabiam o que faziam. Você está vivo ou vivo, mas ainda há ressentimento, há rancor. Até quando você vai deixar isso dentro de você? 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Aleluia. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. E esse caminho é o que? É o amor. O amor ágape. O amor divino que não busca o bem, que busca o bem do outro acima de tudo. Novamente. E esse é o caminho. É o amor ágape. O amor divino que busca o bem do outro acima de tudo. Deus não buscou o seu bem acima do seu filho. Jesus não buscou o seu bem acima da morte dele, acima dele levar as nossas enfermidades. Sim, esse é o amor divino. E nós recebemos a medida desse amor divino. É nós que escolhemos não amar. É nós que escolhemos não perdoar as pessoas. É nós. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 7. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando você responde o mal com o bem, Satanás começa a perder terreno. Quando você começa a responder às calúnias com bem,
Satanás começa a perder terreno na sua área. Quando você começa a liberar perdão, Satanás começa a perder terreno e você vai se libertando. Tudo que você começa a fazer com amor, andar em amor, atitudes em amor, perdoar, Satanás, ele perde terreno. 1 Pedro 3,9. Não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para que recebam a bênção por herança. Até quando nós vamos retribuir a pessoa que fala mal? Vamos falar mal dela? Não, muda o cenário, muda o discurso, mesmo que você olhe assim, se seja, essa pessoa não aguenta mais. Mas olhe para a palavra, olhe o que a palavra fala. O amor não é um sentimento, é uma escolha. E se você escolher, apesar de tudo isso, eu vou escolher amar essa pessoa. Apesar de tudo isso, eu vou lá no shopping, vou comprar algo para ela e entrego para ela. Apesar de tudo isso, eu vou chegar no culto e vou abraçar essa pessoa. No primeiro momento vou falar, eu te amo. Isto é andar em amor. Isso não é retribuir mentiras e calúnias com mais mentiras e calúnias, mas retribuir as mentiras com o verdadeiro amor. E qual é a recompensa de andar em amor? 1 João capítulo 2, verso 10. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Já estou andando em luz, eu estou amando meu irmão, eu estou andando em luz, então não tem causa de tropeço na minha vida, porque eu escolhi amar, então não tem nada que me desabone, porque eu escolhi amar. Quem anda em amor vive em paz, em comunhão com Deus e sob proteção. Porque você acha que Satanás não vai perante Deus e fala, e aí? Esse teu filho aí, Deus fala assim, tá bem? Tá orando? Ó, tá jejuando? Tá amando? É, mas você tem facilitado? Não, ele te superou. Lá naquele dia, você lembra que ele superou? Que alguém falou mal dele, ele escolheu amar, ali você perdeu o terreno. Você não pode mais nessa área. E cada vez que você muda uma atitude, Satanás perde mais terreno na sua vida. Em Provérbios capítulo 19, verso 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. O amor preserva, cura e mantém o coração leve. Ele é o ambiente onde a fé floresce e os milagres acontecem. Porque a sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar as ofensas. Mais um, entra na fila do pão. Está falando mal de mim? Entra na fila do pão. E eu te amo em nome de Jesus. Pronto.
Você ignorou a ofensa, declarou que ama a pessoa. Como andar em amor na prática? Ore por aqueles que te feriram. Mateus 5,4. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. 2. Abençoe os que te criticam. Romanos capítulo 12, verso 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe, não os amaldiçoem. 3. Decida perdoar todos os dias. Efésios capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. 4. Deixe o amor te dominar. Colossenses capítulo 3, verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 6. Lembre-se, o amor nunca falha. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. O amor nunca perece. E dito isso, talvez a gente possa viver magoados. As pessoas possam falar mal da gente. As pessoas possam ter mentido. Mas o que nós vamos fazer com o que sabemos? Vamos querer pagar o mal com o mal? Ou pagar este mal com o bem? Aqui é impossível alguém refutar que nós, filhos de Deus, precisamos andar em amor. Precisamos e necessitamos andar em amor. Mas se você tem alguma coisa contra alguém, o Espírito te convida a liberar perdão, restaurar pontes e voltar a andar em amor. Quando nós fazemos isso, Deus ele volta a agir com liberdade na minha vida e na sua vida. O céu se abre, a fé volta a funcionar e a paz de Cristo reina novamente em nossa casa, dentro de nós. Filipenses, último verso, capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guiará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, Pai. Nós entendemos, Pai, a realidade que a sua palavra fala, Pai, que nós como filhos de Deus precisamos andar em amor, Pai. Precisamos andar em conformidade com a sua palavra, que aí precisamos andar em amor, Pai. Não temos que andar em falta de amor, Pai, em se vingar, Senhor Deus. Não temos que colocar dentro do nosso coração raiz de amargura e deixar, Pai, essa raiz brotar e crescer e virar uma árvore, Pai, e ter raízes profundas dentro de nós, Pai. Nós precisamos liberar perdão, Pai, para aqueles que falaram mal de nós, para aqueles que nos caluniaram, para aqueles que nos amaldiçoaram, Pai.